para falar um pouco sobre alimentação saudável, sobre segurança alimentar e sobre a valorização do produto saudável, produto da agricultura familiar, um produto agroecológico, um produto limpo. Para isso a gente veio visitar esse casal aqui em Teixeira de Freitas, Moane e Carlos, que tem um exemplo aí de vida e eles têm uma alimentação bem balanceada e diferenciada da maioria da população e que valoriza esses produtos, principalmente as plantas alimentícias não convencionais, e um produto agroecológico, um produto limpo, um produto da agricultura familiar, um produto de feiras livres. Por isso a gente veio aqui hoje conversar um pouco com eles para passar um pouco da experiência da família para a gente. Bom dia, eu sou Moane, sou neta e filha de agricultores familiares e grande admiradora dos processos agroecológicos. Bom dia, meu nome é Carlos, sou companheiro de vida do Moane e também acredito muito e sei da importância dessa mudança, dessa busca dessa alimentação mais saudável. Eu quero aqui reforçar e afirmar a importância da agricultura familiar nas nossas vidas. Por que a agricultura familiar é importante nas nossas vidas? Por que a gente precisa valorizar dentro da agricultura familiar a questão agroecológica, da produção saudável de alimentos e de sustentabilidade da natureza também, da sustentabilidade ambiental? Olha, vejo assim, tem várias razões, mas eu queria mencionar duas no momento. Primeiro, quando se trata de alimento e de produção, a gente precisa entender e saber de onde que vêm os alimentos que a gente alimenta todos os dias. De onde que vêm os alimentos que você põe na sua mesa? Na agricultura familiar é importante, principalmente aqui na nossa região, porque a gente tem a oportunidade de conhecer as comunidades onde esses alimentos são produzidos. E na questão da agricultura convencional, você não tem essa oportunidade. Porque quem produz para vender em larga escala. Não são os agricultores familiares que levam os produtos para vender nas feiras livres e que dão a oportunidade de todas as pessoas terem acesso a esses alimentos. E depois, os agricultores familiares são as pessoas que residem e resistem em estar no campo produzindo para sua sobrevivência, para sua subsistência e produzindo para alimentar a gente. Os agricultores e as agricultoras familiares são pessoas que merecem o apoio no sentido de permanecerem no campo. São pessoas que precisam de assistência técnica qualificada e que valorize o saber local. São agricultores que muitos precisam ainda se ingressarem no mundo agroecológico, porque às vezes a gente pensa que o mundo do pacote tecnológico que seria a alternativa para o agricultor familiar. Mas a gente entende, nem só entende, acredita
que os processos agroecológicos é que são os processos alternativos para a agricultura familiar. Por quê? Porque quando a gente trabalha dentro dos processos agroecológicos, a gente trabalha de forma que você aproveita tudo. Você aproveita espaço, você aproveita tudo que tem de bom na sua propriedade e há uma valorização da vida muito grande. Você valoriza planta, você valoriza família, você valoriza todo o conjunto de vida que tem naquele espaço. Então, e sem contar que nos processos agroecológicos existem a grande valorização da preservação, da conservação e da valorização dos recursos naturais. Dentre eles, um recurso que é muito importante, que é a água também. Então, como a minha trajetória ela é muito voltada para o campo, eu passei por alguns desafios. Porque primeiro eu morava em uma comunidade, em um município que eu tinha a oportunidade de conhecer as comunidades que eram produtoras de hortaliças e de outros alimentos. Então, o que acontece? Eu tinha a oportunidade de comprar o arroz, que aqui na nossa região ainda chama o arroz de pilão, na feira livre. Eu comprava as hortaliças, eu comprava tudo lá na feira. Por que isso, gente? Essa valorização? Porque um dos meus desafios de vida era a obesidade. Eu sou uma pessoa que tem 1,47 m de altura e pesava 84 quilos. E eu decidi mudar a minha alimentação para produtos naturais e produtos que viessem da roça, de forma que eu consumia praticamente o sal, que eram produtos da cidade. O feijão vinha da casa do meu pai, o arroz eu comprava na feira livre, as hortaliças, e assim foi. Num período de tempo, eu deixei de pesar 84 quilos e passei a pesar 56 quilos. Então, os produtos da agricultura familiar me fez acreditar cada vez mais que são produtos que precisam ser valorizados. E que a alimentação saudável, ela também tem a grande possibilidade de vir da agricultura familiar. Só que eu tive que mudar de município. Quando eu cheguei em Teixeira de Freitas, eu não sabia de onde vinham os meus alimentos. Eu só sabia de onde vinha o feijão, que é da roça do meu pai. Na roça do meu pai tem diversas outras coisas, só que fica distante, eu não tinha como ir lá pegar toda semana. E aí começou o desafio de como que eu ia comer hortaliças. E foi aí que eu pensei no cultivo dessas hortaliças em casa e em vasos. A minha primeira experiência foi com açafrão, tomate e couve. Então, num período de tempo, eu não comprava mais tomate de supermercados e nem comprava couve de onde que eu não sabia que vinha, e nem cheiro verde. Como a experiência deu certo, eu passei a ampliar o espaço que eu tenho, que também não é um espaço tão grande. Que, assim, eu gostaria que
de mostrar isso também para vocês, a variedade de coisas que hoje a gente tem. Dentre elas, a gente tem as punks, que são plantas que não têm muito trabalho para a produção, é de fácil adaptação de solo e também climática. E são plantas que têm grande potencial alimentício. Após a gente conhecer o nosso plantio, eu também gostaria de preparar uma receita com Ora Pronobis, que pode ser usado em suco, em tortas, em diversos pratos para nossa alimentação saudável. Então, como eu falei antes, a gente tinha plantas em 3 vasos. E eu ampliei um pouco. Depois que o meu parceiro de vida veio morar aqui, e a gente ampliou mais. A gente foi conhecendo a dinâmica das plantas em vasos. E a gente tem plantas em vasos que como hortaliças, e a gente tem plantas em vasos também que são trepadeiras. E eu vou pedir para Amor também falar um pouco dessa experiência dele aqui, como que é cultivar em quintais urbanos e em vasos, porque onde ele morava, ele tinha um quintal extenso onde que ele poderia plantar de tudo. É uma experiência nova, mas que dá certo, né? A gente vai ver aqui, através das imagens, assim, no início, foi assim, uma construção, né, amor? De busca de uma terra. Porque aqui você percebe que nós não temos essa diversidade. Aí nós procuramos adubar essa terra, preparar para fazer esse plantio em vasos. Aqui tem várias espécies diferentes. Aqui vai mostrar aqui a taioba, amor. Taioba, tem a pimenta, tem um morango também. Aqui o tomate agora está bem desenvolvido. Então, gente, uma questão importante que a gente vai até mostrar para vocês também é porque a gente não usa nenhum produto químico. Isso aí é uma grande preocupação. E a gente passou a produzir a nossa compostagem em casa. A gente coloca camadas de terra, camadas de cascas. Infelizmente não dá pra gente aproveitar tudo, a gente pega as questões mais secas, as folhas ou os produtos mais secos, porque para não dar cheiro ruim e nem atrair moscas. E enfim, e para ter um processo mais rápido. E com isso, a gente também, no decorrer vocês vão ver que a gente só tem 3 vasos que são vasos comprados, mas todos os demais vasos são reaproveitados. A gente pega em uma revendedora de água os galões quebrados para a gente transformar em vasos para plantio e esses não irem. Então, aqui a gente quer apresentar também uma plantinha que a gente tem que chama Amor Agarradinho. O Amor Agarradinho, ele é uma plantinha que a gente
até então a gente não conhece uma função alimentícia dela para humanos. Mas a gente tem essa plantinha aqui porque ela é uma planta atrativa de abelhas e de polinizadores. Então a gente tem essa plantinha aqui para que os polinizadores, as abelhas, enfim, que elas sejam atraídas e que venham para fazer o processo de polinização que a gente tem aqui, que é do maracujá, e que a gente também tinha um pé de abóbora. Inclusive, a gente tem uma abobrinha ali que foi produzida no caqueiro também. No caqueiro, num vaso, e que ela ficava aqui nesse... Carro no chão. Isso. Lembrando, né, amor, uma preocupação nossa, como a gente está na cidade, como é a questão da polinização. E a gente teve uma surpresa, quando o maracujá começou a florir, aí veio os mangangá fazendo esse processo de polinização, você vê a sua importância de cada espécie. Ó. Aqui já está o fruto dessa polinização. Uma questão interessante também, que os nossos produtos, as nossas plantas, elas não tinham atraído insetos, exceto o maracujá, que começou a dar umas lagartinhas. Quando as lagartas surgiram no maracujá, apareceu também uma garrincha que catava as lagartinhas e também marimbondos, que pegava aqui as lagartinhas. Então foi um processo assim um processo muito interessante e que foi uma lição de muito aprendizado pra gente. Então, aqui a gente também tem diversas plantas medicinais. A gente também tem uma planta aqui, que é o João Gomes. A gente tem o hortelã grosso. A gente tem o boldo. Deixa eu fazer o chá. A gente tem erva cidreira. A bucha, lembrando que mais uma trepadeira aqui. Então a gente... por que a gente tem bucha no nosso quintal? Porque a gente hoje não faz mais uso de esponja de espuma industrializada. A gente utiliza bucha vegetal também, que é para o processo de lavar louça e enfim. Aqui a gente tem outras plantas bem importantes, como a gente tem amicará. A gente tem batata doce, que está lá mais na frente. A gente tem uma espada de São Jorge, que eu gosto muito da energia dessa planta. A gente tem ali açafrão. A gente tem aranto, que é uma planta medicinal. A fava aqui. A gente tem a fava. A fava, gente, eu ganhei uma semente de fava e a gente plantou. Dessa semente de fava, a gente colheu 4 vagens e dessas 4 vagens, a gente colheu aqui 7 sementes. Olha Que coisa linda. que coisa linda, as sementes de fava que a gente vai plantar de novo para ter a multiplicação. A gente tem hortelãzinho, chaporrete, Pepino. a gente tem um pepino japonês, um querido caramoela também, que é uma planta muito importante. Aranto, né? Aranto. A gente tem o coió. O coió a gente já colheu. Raízes. É hora para nós. Temos também cebolinha. Uma pimenta dedo de moça. Uma querida arruda. E aqui a gente tem um pé
de Ora Pro Nobis. O Ora Pro Nobis é uma cactácea, ela é de fácil adaptação, ela tanto vive bem no sol ou na sombra, ela não é muito exigente de solo, e o Ora Pro Nobis tem uma função muito importante na nossa alimentação. Primeiro, que ela é muito rica em proteína. Além da proteína, ela é importante, ela também é rica em manganês, magnésio, cálcio, vitamina C, e ela é oxidante, antioxidante. Então ela combate, ela ajuda a eliminar as ações provocadas pelos radicais livres. E é uma planta histórica, né? Por que Ora Pro Nobis? O Ora Pro Nobis, ela recebe esse nome popular porque antes as famílias em uma comunidade iam colher a planta no quintal de um padre, e lá tinha o ritual de colher a planta rezando, e em uma parte da oração falava ora por nós. Então, a partir daí eles passaram a chamar popularmente essa planta de Ora Pro Nobis. Em alguns lugares também chama essa planta de carne de pobre. Por quê? Porque ela tem a proteína que substitui a carne. Ela tem uma função muito importante para nós, na questão intestinal, na questão da proteção das doenças cardíacas. Porque também ela hoje já se discute muito, ela está sendo uma planta muito usada no controle da diabetes. Por quê? Porque ela é uma planta fibrosa que impossibilita a glicemia ir muito rápido para o sangue. E Ora Pro Nobis é uma planta muito eficaz no combate da anemia, porque ela é riquíssima. E ela é uma planta que você pode fazer diversos pratos com ela. Por exemplo, pode ser usado em sucos, sopas, bolos, tortas. A gente mesmo desenvolve, a gente tem uma receita, a gente faz uma receita de bolinho de Ora Pro Nobis. E que mais daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês como que a gente faz essa receita de Ora Pro Nobis. Uma questão importante, gente, que me deixa muito orgulhosa e feliz, e que a natureza ela é a sua maior ajudadora. Por que ela é a sua maior ajudadora? Porque eu entendo assim, quando eu quero que a natureza esteja próximo de mim, ela é generosa comigo. Onde que eu planto as coisas não precisa nem de muito espaço. Ela se desenvolve ali. Então hoje eu sinto muito orgulhosa de muitas coisas aqui. Agora a gente já não compra, a gente já colhe. A nossa couve ela tá pequena. Mas como ela é plantada em vaso, a gente não pode também deixar ela crescer muito. Então a gente já colhe folha da nossa couve. A gente já come açafrão aqui do nosso plantio. A gente já tem cebolinha. E tem diversas outras que não vai demorar muito pra gente já ter. E uma importante aqui para lembrar também, amor, depois que as nossas plantas, tipo maracujá, bucha, fizeram esse carramanchão, o calor, né? Nós moramos na cidade e sabemos da falta de árvores, né? Ao redor, e aqui
deu assim, uma sensação mais de frescor, né? Ficou mais fresco que a casa devido a esse carramanchão, que eliminou bem o calor que era antigamente aqui. Sim, a nossa sala antes era uma sala que ela não era confortável no verão por conta do calor. Hoje a nossa sala ela já se tornou uma sala aconchegante. Então, eu digo assim, que quem tem a oportunidade de estar no campo, que plante, que produza a sua alimentação, e se tiver oportunidade, produza também para as outras pessoas que não estão no campo. Mas quem não está no campo, não veja como um empecilho não ter Um quintal, né, um amor? quintal. Porque a gente pode desenvolver em vasos, como a gente desenvolveu aqui em nossa casa. Eu queria aqui também mostrar a nossa composteira. Aqui é a nossa composteira, como que eu falo, que a gente coloca uma camada de terra, aí a gente coloca uma camada mais fina de cascas e dessa questão e vai montuando e vai deixando. Nunca colocar mais matéria-prima de casca do que a terra. Porque a terra ela faz esse processo muito rápido. E aí a gente vai acompanhando. Quando a terra aqui, para vocês terem uma ideia, a gente comprou terra. E a gente sentia que a terra era muito pobre. E aí a gente Fez esse processo. A gente fez esse processo e aqui essa compostagem ela já está praticamente boa para uso. A gente vai deixar mais um dias e aí a gente percebe que é uma terra que já está enriquecida, que olha para vocês verem a presença de minhoca aqui, até mesmo na minha mão já tem uma minhoquinha aqui, olha, e que a gente trabalha isso de forma com muito carinho. Sem dizer que alguns estudos mostram que quando a gente tem uma relação com a natureza, que a gente produz o nosso próprio alimento, a gente tem a possibilidade de ter melhor saúde física e também saúde emocional. Então, pra gente aqui também é muito importante, porque tem o dia que a gente vem aqui pro fazer o manejo da nossa horta, onde que a gente abre clareira para o sol, né? Para ter mais luminosidade das plantas. E assim, é um momento muito rico pra gente, que a gente aprende muito. O toque da terra. O toque da terra, que a gente percebe também a questão da competitividade. Quando há competitividade das plantas, a gente passou a entender que não é uma planta que mata a outra. É quem que não quer ficar naquele espaço que se retira. E aí elas se retiram, sabe? Teve algumas plantas que se retiraram. A gente fez experiência de novo com elas e elas se retiraram. E as que não são competitivas entre si, elas permanecem aí e a gente ama cuidar delas. Então, como a gente conversou mais cedo sobre a importância da alimentação saudável, sobre a importância de comer alimentos que você sabe de onde foi produzido, a importância de você valorizar as punks, porque as punks são plantas espontâneas, ou seja, elas nascem naturalmente em diversos lugares. Então,
é diferente da alface, da mostarda ou de outras plantas que você tem que plantar. Na maioria das vezes, nós temos punks em diversos locais e que nasceram ali espontaneamente. Então, como eu disse, a gente hoje vai apresentar uma receita de bolinho de Ora Pro Nobis. Para a receita do bolinho de Ora Pro Nobis, gente, aqui a gente tem 20 folhas grandes de Ora Pro Nobis, que é o equivalente a 50 gramas de folhas. Aqui a gente tem metade de uma cebola cortadinha. Aqui a gente tem metade de um tomate. Aqui a gente tem metade de uma cenoura média ralada. A gente tem uma xícara de farinha de trigo. A gente tem meia xícara, metade de uma xícara de farinha de arroz cozido. 2 ovos inteiros. A gente tem uma colher de chá de sal, mas o sal pode ser a gosto, você pode experimentar e fazer o ajuste. Aqui a gente tem meia colher de chá de fermento em pó. E aqui a gente tem pimenta do reino. O processo, ele é bem simples. Então, a gente vai agora bater os 2 ovos no liquidificador e as folhas de Ora Pro Nobis. Essa mistura. A gente vai adicionar os outros ingredientes. Aqui eu vou adicionar a metade da cebola picadinha. Metade da xícara de arroz já cozido. Gente, uma questão importante. Esse arroz, ele pode ser arroz integral, viu? Não precisa ser necessariamente arroz branco. Eu sempre preparo com arroz integral. Aqui, metade de um tomate picado. Aqui, metade de uma cenoura média. Vou adicionar a cenoura aos poucos. E vai colocando os ingredientes e vai mexendo. Uma questão importante que também a farinha de trigo é uma xícara. Você vai adicionando aos poucos. E é importante, gente, hoje eu estou usando farinha de trigo, mas você pode utilizar farinha de aveia, que eu faço com farinha de aveia, e você pode acrescentar ou fazer metade de uma farinha de aveia e também farinha de quinoa, que é para enriquecer mais. Quem é intolerante a glúten pode comprar
a farinha de aveia sem glúten, sabe? E fazer o seu bolinho de ora pro nobis. Aqui eu vou adicionar, olha como que já está a nossa massa. Uma colher de chá de sal. Só que esse sal, ele pode ser à vontade, a gosto da pessoa. Depois faz o ajuste. Aqui eu vou adicionar uma colher de chá de fermento em pó. Vamos misturando. Vamos misturando. Vou acrescentar mais o trigo. E vamos misturando. Quando a massa estiver pronta, eu vou fazer o ajuste do sal. De fazer todo o processo, é importante a gente trabalhar com a higienização, tanto esterilizar as vasilhas, limpar a sua bancada ou a pia com fazer a higienização das folhas, enfim, tudo como as normas de higienização indicadas. Aqui eu vou utilizar um pouco de pimenta do reino moída na hora. Só que você pode colocar, isso aqui é opcional. Como você pode colocar também outros temperos que você tem em casa. Você pode colocar manjericão, pode colocar salsinha desidratada, enfim. Bem, pessoal, a nossa massa, ela está pronta. A consistência dela é essa aqui. Agora, a gente vai colocar a nossa massa para fritar. Lembrando que a melhor opção é fazer essa massa, o bolinho também assado. Fica uma delícia. Aqui a gente vai colocar em um óleo. É importante que seja um óleo de qualidade, gente, uma vez que a gente fala de alimentação saudável, dos produtos agroecológicos, produtos mais ligados à natureza, então é muito importante essa questão também da qualidade do óleo. Vamos esperar o nosso óleo esquentar aqui um pouquinho e vamos já fazer fritar os nossos bolinhos. Então, para fritar o nosso bolinho de ora pra nobis, nós vamos modelar ele em uma colher. E vamos colocar na gordura não tão quente. Para
saber da gordura com o ponto, é só colocar um dentinho de alho. Se ele fritar, começar a fritar, significa que já tá bom da gente colocar os nossos bolinhos. Aqui está o nosso bolinho de Ora Pronobis. E eu vou cortar um bolinho para a gente ver a consistência dele depois de frito. Pessoal, é interessante, ele não encharca, viu? Ó, para você ver como que tá o nosso bolinho por dentro. E você pode ver que ele é sequinho, não sai gordura nenhuma. E a gordura, o óleo que a gente usa também, ele não diminuiu ali na panela. Então, agora a gente vai usar um molho que é feito também de alho e de Ora Pronobis pra gente. Vamos usar um molho de óleo e um molho de alho com Ora Pronobis pra gente saborear os nossos bolinhos. Então, a gente tem trabalhado com alimentação saudável. A gente precisa também criar meios de substituir alguns produtos que às vezes são encontrados em mercados. Aqui a gente utiliza um molho, que é esse molhinho aqui, que é feito com alho, com Ora Pronobis, e nesse eu usei a base, o creme de leite, que pode ser também com requeijão cremoso feito em casa, sem nenhum tipo de conservante. Então, esse molhinho, ele não combina não somente com o bolinho de Ora Pronobis, mas você pode utilizar em uma saladinha com legumes. Você pode usar em outros pratos que exige molho que a gente queira. Isso, a gente aqui, eu e meu parceiro, a gente adotou essas medidas por diversos motivos. Pela questão de saúde, pela questão que tanto eu quanto ele, a gente tem dificuldade de locomoção. Então, comer comidas leves e nutritivas facilita também a nossa vida no sentido
da prática dos exercícios físicos. Você está entendendo? Eles ajudam a gente muito. Uma outra questão importante é a gente não fazer uso de produtos enlatados com conservantes. Então aqui a gente prepara para o nosso molho, a gente prepara o nosso creme de leite, ou a gente prepara o nosso requeijão cremoso. Aí a gente utiliza, no creme, você também pode utilizar diversas plantas medicinais que também vai fazer bem para a sua saúde. Você pode temperar com alecrim, você pode temperar com manjericão. E, enfim, são oportunidades que a gente tem de se alimentar com algo que promove, com um alimento que promove a vida, de fato, sabe? E eu sou muito grata à vida por ter a oportunidade de fazer essa mudança. E sou muito grata à vida e à natureza por nos proporcionar essa diversidade de alimentos que são alimentos que promovem uma série de coisas boas na sua vida, que vai desde o momento, desde que você cultiva, desde o momento que você passa a entender mais sobre essas plantas. E eu acho que também é uma coisa muito interessante, porque às vezes quando eu, que moro na cidade, converso com um agricultor ou com uma agricultora que tem as punks no seu roçado, e falo para ele e incentivo a ter para a questão da venda, para passar a levar para as feiras livres, para passar a falar para as pessoas sobre a importância delas. E eu sinto que, para além de isso acontecer, as pessoas também estão fazendo mais uso também dessas punks, dessas plantas e de uma alimentação saudável. Bom, pessoal, chegou a hora de experimentar essa receita e está muito bonita e com certeza muito nutritiva, porque tem bastante cor e tem bastantes ingredientes. E para mim é uma novidade esse bolinho de Lampronovis. Já comi Lampronovis em salada, em refogado, mas nesse bolinho não consumi ainda. E também com esse molho aí que leva também o Lampronovis. A gente tem várias outras plantas que a gente pode estar incentivando o uso, mas nesse momento nós vamos experimentar esse bolo de Lampronovis, e que é muito bonito e com certeza é saboroso, e para a população começar a aumentar o consumo dessas plantas, por isso que tem essas novas receitas. Então vamos experimentar. Então é um produto bem saboroso, a gente consegue ver o sabor um pouco do Lampronovis, o creme também desse deixa um cheiro bem agradável, tem até um sabor um pouco de salada, um pouco aí de comida mais quente, mais salgada, e que eu tenho certeza que muita gente aprecia um produto desse. Então a gente gostaria de agradecer Moane por ter disponibilizado esse tempo e passado essa receita para a gente com tanto carinho e tanta delicadeza, e que a gente consegue aí fazer ela na casa dos agricultores, e a gente agradece muito essa valorização das plantas alimentícias não convencional e dos produtos da agricultura familiar e da agroecologia. Até à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional,
com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.